E diante desse arrependimento, diante dessa oração de arrependimento, nós entramos no capítulo 3, que eu chamo a segunda chance de um arrependido. A segunda chance de um arrependido. Você já teve uma segunda chance na sua vida para algumas situações? Você já cometeu um erro e você foi agraciado, tendo assim uma nova oportunidade? Eu entendo que isso é algo desafiador. Mas isso faz parte da vida de alguém que vive em arrependimento. Onde parece que aqui, claro que em alguns momentos mais específicos isso é algo mais profundo, mas quando nós olhamos para a nossa vida diariamente, nós estamos recebendo de Deus uma segunda chance. Porque você peca, e aí você vai, pede perdão. No outro dia você vai na presença de Deus, Deus, estou aqui de novo. Deus vai, mais uma chance. Debaixo da graça, mais um perdão. Afinal de contas, se Ele não te perdoar, para onde você vai? Você vai para onde? Se não para a cruz de Cristo Jesus. A segunda chance no capítulo 3 justamente começa aqui pelo próprio profeta, onde nos versículos de 1 a 4 nós vemos que a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. E os detalhes dessa narrativa falam muito sobre isso. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levante-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante ou grande diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. E Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. A palavra de Deus veio pela segunda vez. O livro que agora traz esse tema central, como eu disse aqui no início, de arrependimento. Onde nós vemos marinheiros se arrependendo, nós vemos um profeta se arrependendo, e agora nós vamos ver se essa cidade se arrepende. Onde Deus agora dá mais uma vez essa chance para o profeta de exercer o seu ministério. Mais uma vez Deus concede a esse homem, que poderia ser considerado desautorizado para o ministério. Esse homem que diante daquilo que ele fez, simplesmente poderia ser tido como descartado para o ministério em relação a pregar a palavra de Deus. É restaurado de forma graciosa e recebe uma segunda chance. Quando nós olhamos para a fuga de Jonas, simplesmente nós não entendemos muitas vezes a consequência disso, daquilo que era o ministério de um profeta que falava a palavra de Deus. Era a ideia assim: Deus levanta um homem e diz: olha, vocês vão falar o que eu estou dizendo. Vocês terão autoridade dada por mim para falar isso. Vocês agora vão diante do povo, diante dessa autoridade, e anunciem isso. E essa autoridade era algo impressionante, que dava inclusive acesso a reis, a autoridades, a pessoas importantes na sociedade, onde simplesmente parava-se tudo para ouvir a voz desse profeta, gostando ou não da mensagem trazida. Hoje nós falamos um pouquinho de Jeremias sobre isso, né? Onde Jeremias transmitia a palavra de Deus e ele até questionou: Deus, o Senhor me chama apenas para trazer palavras de violência, de pregar palavras de grande angústia. E Deus diz: é isso mesmo, meu caro. Se você está cansado de correr com homens, o que dirá quando tiver que correr com homens montados em cavalo? Esse é o ministério. Algo tão importante, e aqui, irmãos, eu quero só fazer um parênteses, tá bom? Esse ministério de profecias, de um ministério de um profeta, não tem nada a ver com os ministérios ministérios proféticos dos nossos dias, tá bom? Risque isso da sua cabeça.
pelo amor de Deus. Tá bom? Não é essa questão dos ministérios proféticos que nós vemos no meio evangélico, onde as pessoas dizem assim, eu tenho uma palavra de Deus para você hoje, tá bom? Eu tenho uma palavra agora de vitória, eu tenho uma palavra agora de vitória para você. Cuidado, não tem nada a ver com o ministério profético das Escrituras. Isso são charlatões, são pessoas que não entendem nada e que nunca estudaram o que eram de fato os profetas no Antigo Testamento, e o próprio João Batista no Novo Testamento, e o próprio Cristo tido como um grande profeta. Tá bom? Fecha parênteses aqui. Esse homem poderia simplesmente ter agora ser desautorizado, tirado a sua autoridade ministerial de pregar a palavra de Deus, mas ele é restaurado para ir novamente a Nínive e levar a palavra de Deus para um povo que era inimigo da sua nação, que era inimigo no seu coração. E como eu disse aqui no primeiro capítulo de Jonas, se Deus está dizendo que vai destruir o meu inimigo, a possibilidade então de Deus perdoar, e há uma possibilidade de Deus perdoar esse povo, então eu prefiro ficar quieto, fechar a minha boca, para que esse povo não se arrependa e justamente seja destruído pelo Senhor. Entenda que Jonas tentou manipular Deus aqui. Ele tentou dar uma ludibriada em Deus. Porque é isso que ele vivia no seu ministério, no reino do norte em Israel. Onde esse povo, onde cada rei, eu falei sobre isso no primeiro capítulo aqui, onde cada rei que se levantava contra os caminhos do Senhor, levava o povo cada vez mais para longe do Senhor. Mas ali Deus levanta um rei mau, inclusive, para livrar o seu povo. E ele presencia a misericórdia de Deus para um povo rebelde e obstinado. Se Deus providencia misericórdia para um povo obstinado e rebelde, será que Deus poderá providenciar misericórdia para o meu inimigo? Como Nínive? Como os assírios, que faz parte de Nínive? Deixa eu fugir então. Porque afinal de contas, se Deus diz que vai destruir esse povo, que ele faça descer fogo dos céus. Porque alguns historiadores, inclusive, vão descrever que essa cidade, Nínive, que era muito grande, como o próprio texto descreve aqui, uma cidade que inclusive tinha outras cidades em suas cercanias, descreve aqui, nós vamos observar daqui a pouco e nos próximos versículos, que o pecado específico está sendo denunciado e que é a causa da promessa de destruição desse povo, é justamente a sua violência. Se você olhar, daqui a pouco a gente vai entrar mais nesse texto, mas os versículos de 5 a 10, eles vão reconhecer que o pecado que está sendo denunciado é justamente a violência que toma conta da cultura desse povo, dessa nação. Alguns historiadores diziam que essa cidade de Nínive, em seus portões, havia ali um monumento da sua violência, ou das características da violência dessa cidade, que eram pilhas de cadáveres e pilhas de crânios de povos que eles haviam destruídos. Você imagina só, vão entrar na cidade, e ao entrar nos portões da cidade tem uma pilha de crânio, de cadáver, de ossos. Justamente usando disso para intimidar outros povos ou pessoas que ali entravam. Mas não era só uma violência em relação a povos inimigos, não era só uma violência a outros povos, mas a violência relacionada a si próprio. A própria violência de Nínive, a própria violência que fazia parte dos assírios aqui, estava inserida dentro desse contexto, dentre eles mesmos. Essa região, justamente, era demonstrada e considerada aqui, reconhecida pela sua extrema violência. Mas essa violência chega até Deus. Porque essa violência, irmãos, não é apenas algo de tipo, ele deu um tapa na minha cara e eu vou revidar e dar um tapa na cara dele. Se torna uma violência orgulhosa, que eu quero chamar aqui essa noite. Onde pessoas têm orgulho da sua própria violência, onde essas pessoas ostentam a sua própria violência,
onde as pessoas se sentem agora orgulhosas de forma arrogante por aquilo que elas fazem de mal ao outro. Não é uma violência sutil, não é uma violência que simplesmente é por acaso, mas é uma violência deliberada, inclusive em nome dessa arrogância, dessa força, desse orgulho. Não é nada diferente daquilo que nós vemos nos nossos dias, onde você vê presidentes levantando: agora vocês vão ver a minha fúria, vou derramar bombas sobre vocês. Simplesmente assim. E aperta um botão e destrói pessoas. De longe. Não precisa nem estar perto. Pessoas que são violentas, sem nunca precisar pegar numa arma. E se orgulham da sua violência, se orgulham disso tudo. E aqui, irmãos, nós precisamos lembrar que nós vivemos numa época que não é diferente daquilo que essas pessoas viviam. Onde a cultura da violência está impregnada em cada um de nós e é no nosso dia a dia. Você ensina seu filho a ser violento? Você ensina? Mas o seu filho já pegou alguma coisa da sua mão assim de forma abrupta, violenta? Já pegou ou não? Seu filho já bateu no outro de forma violenta? Já mordeu, arrancou pedaço, enfiou o dedo no olho, puxou cabelo, deu cotovelada, soco? Mas da onde? Você ensinou ele isso? Você ensinou essa violência? As crianças são violentas umas com as outras? No lar, o local onde não deveria haver violência é o local onde mais a violência é praticada. Entre marido e esposa, a esposa e marido, entre pais e filhos, filhos e pais, e assim por diante. Nós vemos uma violência que simplesmente se tornou gratuita, que existe apenas o prazer de matar, sem motivação nenhuma. Estamos todos estarrecidos com essa jovem lá que foi aqui em Cajamar, perto da gente, simplesmente foi violentada, foi morta de uma forma horrorosa. E aí? E aí você vê as autoridades, foi motivação passional, foi motivação de crime, e que não chega a lugar nenhum. E simplesmente essa violência simplesmente vai sendo retratada no nosso dia a dia. Uma outra, que é nessa semana, que foi descoberta aí, que foram enterradas dentro do concreto. Tamanha era a maldade desses homens, desses atos violentos. Não é à toa que, por exemplo, programas das 18 horas, como o da Atena, são campeões de audiência. O Siqueira, existe o Siqueira ainda? O Siqueira são campeões de audiência. Não é à toa que esses programas vivem em porta de cadeia para demonstrar a violência das pessoas. Deu para entender? São jornais que, se você espremer, sai sangue. Irmãos, e aqui nós precisamos tomar cuidado, porque nós estamos inseridos dentro desse contexto de violência, e aí você pode dizer assim: não, mas pastor, eu não sou violento. Pastor, não, essa violência não passa pela minha cabeça. Pastor, essa violência não está no meu coração. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque o seu filho é violento. Nós, homens, como marido, podemos ser violentos. A esposa não. A esposa não. Não, mentira, a esposa também pode ser violenta. Mulheres podem ser violentas. É interessante que a violência de uma mulher é uma violência por trás. Existe um estudo que diz que os maiores índices de envenenamento, quando há crimes e que há envenenamento de uma pessoa e que a pessoa morre envenenada, sempre tem uma mulher por trás, com requinte de crueldade. Cuidado aí os homens, hein? Tô brincando. Não é à toa que, por exemplo, alguns crimes que são denunciados, onde mulheres cortam os homens em pedaços e simplesmente colocam na mala e saem andando na mala com os pedaços do cara que cortou.
A mulher não tem uma força física da violência do homem de socar alguém, de bater em alguém, mas ela sabe odiar no coração, ser violenta. Aquela palavra que machuca, aquela atitude que dói, aquele desprezo violento da mulher. Por isso eu tenho medo da mulher. Eu não demonstro, mas eu tenho muito medo. O que eu estou dizendo isso, irmãos, é para entender que isso faz parte de cada um de nós. O que dirá dos homens, que também são violentos e que simplesmente agora vão agir com violência, impor a sua força para alcançar aquilo que ele quer. Mas agora, esse povo violento recebe uma segunda chance. Vá a Nínive e pregue a mensagem de destruição. Se os irmãos observarem no texto também, não fala nessa mensagem que há esperança para o povo. Talvez aqui acho que Jonas escondeu, não sei se ele escondeu parte da mensagem, ou mas ele simplesmente diz que a mensagem era: ainda 40 dias Nínive será destruída. Se os irmãos perceberem nessas poucas palavras, nessa pequena frase, simplesmente aqui, o profeta que deveria fazer esse serviço e esse trabalho durante 3 dias, porque esse era o espaço da cidade para que ele percorresse e fizesse isso, ele faz em 1 dia. De forma violenta. Ele não prega a mensagem como uma forma de graça, ou a possibilidade de perdão, ou simplesmente mostrando um Deus de misericórdia diante do arrependimento. Ele vai dizer assim: Deus decretou a destruição de vocês. Deus decretou a destruição de vocês. Vocês serão destruídos. De forma violenta. Vocês violentos sofrerão a violência desse Deus agora. Porque Ele é justo. Porque Deus vai usar de violência para com vocês, porque até agora vocês andaram neste caminho. Os irmãos percebam que essa mensagem, pelo menos é o relato que nós temos no livro de Jonas, não consta nenhuma palavra de perdão, de graça, de arrependimento, de possibilidade, de uma segunda chance, de algo que eles poderiam fazer, onde simplesmente agora reverteriam essa situação deles. Porque de fato essa era a condição deles. De fato essa era a condição de um povo obstinado na sua violência. De fato essa era a condição deles. Mas se os irmãos perceberem, nos versículos... E aqui a gente vai entrar aqui daqui a pouquinho. Nós vamos observar que essa mensagem pregada de forma violenta, justamente vai demonstrar a violência com que Deus vai agir com este homem. Por isso, Jonas, ele não está preocupado com segunda chance. Por isso que Jonas não está dando sequer alguma esperança. Mas aí, nos versículos de 5 a 10, eu quero que você acompanhe a leitura comigo. Temos um relato inusitado, algo inesperado. Porque até agora o profeta trabalhou com o decreto de Deus. Jonas, eu decretei a destruição desse povo. E é nessa confiança que Jonas exerce o seu ministério. Jonas vai para Nínive, que eu vou destruir esse povo daqui 40 dias. E é nessa autoridade, nessa confiança que Jonas exerce isso. Mas de forma inusitada, inesperada, acontece algo diferente. Se os irmãos perceberem no versículo 5, diz assim: os ninivitas creram em Deus. Deu ruim. Deu ruim. Aquilo que eu sabia e imaginava aconteceu. Os ninivitas creram em Deus. Proclamaram um jejum e se vestiram de roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. E quando essa notícia chegou ao rei de Nínive, e ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre as cinzas e mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte decreto: por mandato do rei, dos seus nobres, ninguém, nem mesmo animal, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem bebam água.
Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamaram fortemente a Deus. E se converteram, cada um do seu mau caminho e da violência de suas mãos. Da violência das suas mãos. Quem sabe, talvez Deus volte e mude de ideia e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. A impressão causada pelo terrível grito de Jonas, pela mensagem pregada de forma violenta, trazendo uma mensagem de violência da parte de Deus para tratar a violência desse povo, é algo que chocou essa nação. Eu fico imaginando essa figura sombria, esse homem estrangeiro, entrando na cidade, com uma voz penetrante, falando aqui a essas pessoas, e como que quem é essa pessoa que está falando que nós seremos destruídos? Porque até agora Nínive não enfrentou nenhuma destruição. Porque nós somos expert em violência e mantemos a nossa vida, a nossa autoridade por meio da violência. Mas entra um homem sozinho, da parte de Deus, dizendo: vocês serão destruídos. E é interessante porque isso começou pelo povo. O quebrantamento começou pelo povo de tal forma que isso se alastrou na sociedade, chegando até o rei, e ele fazendo inclusive um decreto. Interessante aqui, irmãos, porque esse povo não conhecia as leis de Deus. Esse povo não tinha parte com o cerimonial de arrependimento de Israel. E é até inusitado porque eles cobrem até os animais, como que se animais pudessem se arrepender aqui. Mas para evitar qualquer coisa, baixa um decreto lockdown para todo mundo. Ah, mas eu vou passear com o cachorrinho. Não, não vai passear com o cachorrinho. Preso. Vou passear com a minha vaca. Vai ficar sem comer. Eu preciso dar de comida. Não vai. Lockdown. O lockdown do arrependimento. E isso se torna um decreto. E se os irmãos perceberem, há algo interessante aqui, porque nós vamos observar que eles creram em Deus, e agora eles clamam fortemente a Deus, para que, diante dessa conversão e arrependimento, haja uma possibilidade de Deus simplesmente ceder e não mais castigar esse povo. E aí nós temos um arrependimento nacional. Um arrependimento de pessoas que, diante da palavra de Deus, agora são confrontadas em relação ao seu pecado. Não é à toa que essa geração, que esse povo é descrito por Jesus em Mateus capítulo 12, versículos de 38 a 42, onde ali os fariseus pedem um sinal para Jesus, e Jesus diz: vocês não terão sinal a não ser aquele de Jonas, porque os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Isso foi algo tão transformador que foi digno do próprio Senhor Jesus usar como exemplo uma nação ímpia, inimiga de Israel, para confrontar Israel diante da sua falta de arrependimento. Não só isso, mas o Senhor Jesus vai dizer: esses se levantarão no dia do juízo e serão como sinal de condenação. É claro que essa geração, diante desse arrependimento, é salva por Deus. E na próxima geração, é claro que isso não acontece, porque outros povos, outras gerações surgem não temendo a Deus e simplesmente caminham nesse caminho de obstinação pecaminosa. Mas essa geração recebe a graça e a oportunidade de Deus de se arrepender. Agora é interessante, irmãos, porque aqui considero, de forma teológica que esse arrependimento nada mais, nada menos foi causado pelo próprio Deus. Esse arrependimento foi algo milagroso da parte de Deus na vida dessas pessoas
que Ele escolheu e elegeu antes da fundação dos tempos. Essas pessoas obtiveram a graça de Deus diante de uma eleição incondicional, diante de algo que Deus, nos seus decretos eternos, havia estabelecido, assim como um decreto de destruição. E eles são tocados por esse poder, são tocados pelo Senhor, são tocados por essa mensagem violentamente pregada, e considera que é até mal pregada, porque não havia arrependimento. Mas eles creem que diante disso, Deus pode cessar, inclusive, o seu juízo sobre eles. E aqui, irmãos, hoje conversei, e aqui é uma coisa muito interessante, porque convencer pessoas do pecado, da justiça e do juízo, convencer pessoas a temerem a Deus diante de uma eternidade no inferno, é algo que hoje não parece o menor sentido. Porque as pessoas hoje não têm medo das coisas. Eu tenho medo de filme de terror. Eu nunca assisto filme de terror. Não dá, eu não assisto, né? Mas hoje tem crianças que assistem, não deveria, mas assistem filme de terror e para elas está tudo bem. Hoje nós temos uma sociedade de pessoas que simplesmente vão dizer assim: olha, mas se você não aceitar Jesus, se você não crer em Jesus, você vai ser condenado para o inferno, você vai viver eternamente longe do Senhor. E tudo bem, porque o que importa é o hoje. O que importa é viver o agora. Porque lá a gente discute, lá, quem sabe, lá eu não tenho... Mas isso tem sido cada vez mais difícil. Onde você agora falar de Cristo Jesus, você falar como hoje nós ouvimos na nossa aula, na nossa situação perante o Deus, que o Evangelho mostra, porque inclusive o tema da hora é o Evangelho mostra que não está nada bem. É a primeira parte do Evangelho, mostrar que você e que o mundo não está bem. Que somos inimigos de Deus e somos separados de Deus, destinados a uma condenação eterna. E você vai dizer isso para as pessoas vão dizer assim: tá bom. Beleza? Vamos ser felizes hoje. E aqui, isso demonstra que nem eu, nem você temos a capacidade de demonstrar e de operar no coração de uma pessoa a necessidade profunda de perdão que Deus quer exercer na vida de uma pessoa. Nem eu, nem você, com a pior declaração da vida dela, de que ela está destinada ao inferno, se ela não crer em Jesus, se não for Deus atuando no seu coração, promovendo nela esse profundo juízo, essa profunda tristeza, esse profundo terror e tremor, nada podemos fazer. Essa pessoa vai considerar a sua história como uma ficção, como algo de um fanático. Por isso Deus opera no coração de pessoas, como os ninivitas aqui, o terror diante do pecado, o tremor diante da sua condição pecaminosa diante de Deus. E isso é um milagre no coração de pessoas. Porque eu e você, apesar de anunciar as boas novas, assim como o profeta Jonas, vão dizer assim, e essa não é diferente da nossa mensagem, nós vamos dizer assim: vocês estão condenados, só tiro 40 dias, né? Mas vocês vão para o inferno. Mas para alguns que Deus toca, assim como a minha vida, na sua vida, isso causa um terror. E esse terror é provocado pelo próprio Deus, que nos convence do pecado, que nos convence do juízo, que nos convence do mal que nós operamos e que nós estamos diante de Deus. Por isso, irmãos, cuidado. Porque nem os nossos filhos têm mais medo dos pais, nem os filhos têm mais medo dos pais.
Filho tem medo de você? Filho tem medo. Ai, não vou fazer porque eu tenho medo do meu pai. Pensando, não tem medo nada. Ele velho não. Ele vai só falar uma coisa, ele vai tirar o celular por alguns dias lá e depois. Não tem. Mas nós, muitas vezes, nos esquecemos. E aqui, irmãos, eu acho e entendo aqui ser essa mensagem poderosa, porque quando nos é retirado o senso de perigo e do temor de Deus, simplesmente demonstra o quão nós estamos destinados e o quão nós estamos caminhando para a destruição. Se uma pessoa não sente o temor de Deus, se uma pessoa não sente simplesmente medo de Deus, se não entende o perigo e o terror que é estar na presença de Deus, simplesmente essa pessoa não entendeu a condição de destruição em que ela se encontra. Não é à toa que Romanos capítulo 1 vai dizer assim: Deus os entregou às suas próprias paixões dos seus corações para que eles, não é isso que diz o texto, mas transliterando aqui, se autodestruam. Se existe algo pior que pode te acontecer, é não sentir nada quando você peca. Vou repetir. Se existe algo de pior que pode acontecer na sua vida, é simplesmente o seu coração estar cauterizado, está simplesmente anestesiado e você não sentir mais nada quando você peca. Eu cortei meu dedo alguns anos atrás aqui, ó, ponta do meu dedo aqui com uma estilete. Eu acho que ele pegou algum nervo, alguma coisa assim. E eu não sinto mais nada na ponta do dedo. Outro dia criou uma bolha na ponta do dedo, que eu encostei o dedo na panela, mas eu não senti queimar. A pontinha do dedo aqui. Você pode beliscar, você pode morder. Não sente. Não sente dor. Está cauterizado, não sente mais nada. Não sente nem mais o perigo de uma panela que pode queimá-lo. Se existe algo de pior que pode acontecer na sua vida, é justamente você perder o temor de Deus diante daquilo que pode te acontecer. Por isso o arrependimento dos ninivitas ocorre pelo despertar, claro, da pregação da palavra, mas também da ação milagrosa de Deus numa geração que estava sendo destinada à condenação. Mas aí nós temos uma segunda parte do texto, se vocês observarem, que aqui é algo que me chama a atenção e não temos explicação para isso. Nós temos o arrependimento de marinheiros, nós temos o arrependimento de um profeta, nós temos o arrependimento de pessoas, e a Bíblia vai descrever um Deus que muda de ideia quanto ao seu decreto. Em algumas traduções, Deus vai dizer assim: e Deus se arrependeu da ideia quanto ao mal que tinha dito que faria aos ninivitas. E é aqui que o teólogo perde o sono. Porque Deus se arrepende daquilo que Ele determina. Porque Deus viu que o fizeram e se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia, Deus se arrependeu quanto ao mal que tinha que fazer a eles. É interessante porque aqui nós vamos observar que a mesma palavra no hebraico utilizada em Êxodo capítulo 32, versículo 14, onde então o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que Ele tinha dito que traria sobre o povo. Ah, pastor, mas mudar de ideia não é a mesma coisa que se arrepender? Não, tudo bem, mas é questão de semântica. Fato é que nós precisamos lembrar aqui que um Deus que não muda, que estabeleceu um decreto de destruição, muda o seu próprio decreto diante do arrependimento que Ele mesmo causa para com esse povo. E aqui não ache que Deus olhou para esse povo e diz assim: ai, agora eles estão arrependidos, tadinho deles, ai, fofinho, ai, que judiação deles, agora eu me arrependo, porque, olha, nem esperei, olha, eu deveria ter esperado ele se arrepender, deveria dado... Não, nós precisamos lembrar que se Deus, inclusive, fez essa ação na vida deles, promoveu o arrependimento. Não só promoveu o arrependimento, mas também agora muda o seu próprio decreto de destruição. E aqui, irmãos, é onde o teólogo
não dorme direito. Certo, Cláudia? A gente não dorme direito com esse texto. Porque é uma ação de Deus descrita por ações, por palavras que descrevem o homem. Porque quando nós olhamos para arrependimento, nós não vemos da parte de Deus algo ruim, nós não vemos um pecado de Deus, nós não vemos algo que Deus deveria se humilhar ou se constranger da sua ação. Porque Ele é Deus, Ele faz aquilo que Ele deseja. Porque Ele é o Senhor. Nós não vemos uma ação de Deus, olha, desculpa, eu errei, olha, eu fui precipitado, eu julguei errado, eu não esperei, olha, tadinho, eles são bonitinhos os ninivitas, agora eu vou perdoar, agora eu vou restaurar. Não, nós não temos isso. Temos Deus decretando o juízo, Deus exercendo na vida desses que haveriam de ser a causa desse juízo, Deus exercendo a misericórdia, o arrependimento, mas agora nós vemos Deus também, se você não gosta da palavra, mas essa é a palavra usada, se arrependendo do mal que traria para esse povo, mudando, não vou mais trazer o mal. E aqui, irmãos, a pergunta que eu fiquei sem sono durante essa semana. Poxa, mas então tudo isso foi um teatro, Deus? Tudo isso foi simplesmente algo que o Senhor armou para chegar à conclusão e simplesmente, se o Senhor já daria o arrependimento para eles, já usaria disso, para que fazer toda a encenação de Jonas num peixe? Para quê? E aqui eu paro por aqui. Sabe por quê? Porque esse é o nosso Deus, que guarda para si os seus mistérios, os seus desígnios e as suas vontades. E eu me rendo aos pés do Deus Todo-Poderoso, que é capaz de mudar os seus próprios desígnios, para que os seus próprios desígnios sejam satisfeitos, para que a sua própria glória seja estabelecida, para que aquilo que Ele deseja seja estabelecido. E isso não ofende o caráter de Deus, isso não ofende a santidade de Deus, porque de fato Ele é Deus. Não foi isso que nós acabamos de cantar no louvor? Por isso esse arrependimento de Deus não está dentro de um contexto de imoralidade, de violência, de transgressão. Esse arrependimento de Deus não está dentro de um contexto onde Deus se equivocou, onde essa ação pegou Deus de surpresa, e agora vamos ter que mudar o plano. Não, tudo isso estava debaixo do plano soberano de Deus, que promove arrependimento. Logo, o resultado é arrependimento. Esse é o nosso Deus. Deus sabia que esse povo se arrependeria, porque Ele é Deus e faz isso na vida e no coração de pessoas. E se for necessário, Ele também, como nós vemos aqui, muda o seu decreto para o seu próprio louvor, honra e glória, porque agora nós temos uma nação que está adorando a Deus na presença de Deus, e citada pelo próprio Deus no Novo Testamento, quando nós vemos Cristo Jesus fazer isso. E aqui, se você pegou o que eu quero dizer, se nós temos marinheiros que se arrependem, se nós temos, inclusive, um profeta que se arrepende, nós vamos ver também Deus, que por causa, diferente, claro, que o arrependimento de pecado, nós vamos ver Deus que exerce isso de uma forma soberana, poderosa, conforme o desejo e o querer dele. Sabe qual é o maior exemplo de arrependimento? Nesse livro do arrependimento? É o próprio Deus. Que agora vai trazer de forma soberana o arrependimento necessário que todos nós precisamos. E Ele vai dizer, chegou aonde eu queria. Não é à toa que Romanos capítulo 9, versículo 14, dos versículos 14 a 18, Paulo vai dizer assim, que diremos então? Deus é injusto? De modo nenhum. Pois Ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isto não depende de quem
quer ou de quem corre, mas de Deus, que tem misericórdia. Porque as Escrituras, diz a Faraó, foi para isso mesmo que eu levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem Ele quer. Você entende isso? Você entende o Deus que você crê? Você entende que diante de um decreto de Deus, quando Ele determina, inclusive, dar segunda chance, diante do seu decreto, é isso que Ele vai fazer? Mesmo indo contra todas o nosso entendimento, mesmo quando isso vai contra a nossa própria coerência, e parece ser uma incoerência da parte de Deus, mas não é, porque Deus não é incoerente. E o que me resta? E aqui, é claro que eu não quero adiantar a mensagem da próxima semana, porque a lição que Deus vai mostrar é que Ele faz aquilo que Ele deseja para esse profeta. E Ele tem misericórdia de quem Ele quer. E cabe a nós apenas louvar e adorar ao Deus de toda a misericórdia. Cabe apenas a nós termos o prazer, o deleite de ver pecadores sendo arrependidos por Deus. Não cabe a nós ficarmos frustrados, chateados, porque para aquele que merecia o juízo de Deus não deu, mas deu misericórdia. E eu fico chateado com Deus. Por que o Senhor fez isso? Nem vou mais na igreja mais por causa disso. Cabe apenas a nós agradecermos ao Deus Todo-Poderoso, que diante de pecadores arrependidos, diante de pecadores que agora confessam seus pecados, que buscam nesse Deus e que foram providos do próprio Deus dessa capacidade, cabe apenas a nós louvarmos ao Deus de misericórdia. Alguns meses atrás, nós recebemos, a comunidade de teologia, recebeu a notícia de um pastor, escritor, e eu li já muitos livros dele, já trouxe muitos exemplos dele aqui para a igreja, muitas vezes, chamado Steve Lawson. E esse homem, muito respeitado no meio teológico, no meio dos seminários, ele confessou o seu pecado de adultério. Ele confessou o seu caso extraconjugal. E isso foi um baque no meio acadêmico, no meio evangélico, dentro de pessoas que, inclusive, estudam seus livros, porque ele era uma referência. Ele era um gigante em meio à teologia. E esse homem veio e confessou o seu pecado. E ele se calou durante esses últimos meses. E nessa semana ele deu o que ele diz de uma última nota da sua vida. Ele diz assim: o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. O arrependimento vem com a ação do Espírito Santo, trazendo graça e perdão. É com o coração despedaçado que escrevo esta carta. Pequei gravemente contra o Senhor, contra a minha mulher, contra a minha família e contra inúmeros irmãos em Cristo, tendo me relacionado pecaminosamente com uma mulher, e não com a minha mulher. Estou profundamente quebrantado por ter traído, enganado a minha mulher, devastado os meus filhos. Profundamente triste por ter envergonhado o nome de Cristo, a minha igreja, e o mal que eu causei a muitos dos meus colegas no ministério. Você pode perguntar por que eu fiquei silencioso. Em grande parte invisível desde que a notícia do meu pecado se tornaram conhecidas. Precisei de um tempo para procurar a minha alma, para determinar que o meu arrependimento era real. Sou eu responsável pelo meu pecado. Confessei o meu pecado ao Senhor,
a minha mulher, a minha família, a minha igreja. Arrependi-me dele. Passei os últimos meses a procurar o meu coração para descobrir as raízes do meu pecado e mortificá-las pela graça de Deus, pois aprendi que eu odeio o meu pecado. Choro sobre o meu pecado. Choro por ter me desviado em nome deste pecado. Reconheço que o meu pecado carrega enormes consequências. E vou viver com ele para o resto da minha vida. Ao longo dos anos, muitos me procuraram têm trazido orientação espiritual, e eu falhei diante disso tudo. Mas eu imploro o perdão do Deus dos meus irmãos. Tenho vindo fazer aconselhamentos extensos nos últimos 5 meses, para enfrentar essas perguntas e o meu próprio coração. Tenho lidado com os problemas do meu pecado e suas consequências dolorosamente, sendo exposto e expondo o meu coração à igreja do Senhor, que também é útil para juízo da minha vida. E me submeto a Deus e à sua vontade. Mas mais uma vez, peço perdão à minha igreja, ao Senhor, à minha esposa, aos meus filhos e à igreja. E que diante desse progresso, o Senhor possa, sim, não restaurar o meu ministério, mas restaurar a minha vida perante Ele, porque somente a Ele eu ofendi. A carta de um homem pecador. Essa é a confissão de um coração arrependido, de um homem de Deus, que está sendo agora restaurado pelo próprio Senhor. Provavelmente esse homem jamais vai restaurar aqui a sua autoridade ministerial como antes. Talvez esse homem simplesmente foi cessado a segunda chance de ministério, mas isso é menos relevante diante daquilo que Deus dá uma segunda chance para com a sua vida, diante da relação que ele tem para com Deus. Porque esse Deus que nós cremos é um Deus que perdoa pecadores, arrependidos. E eu quero pedir, irmãos, que você possa, sim, diante de Deus, continuar pedindo ao Senhor essa capacidade divina de se arrepender dos seus pecados. De mostrar no seu coração aquilo que você precisa confessar, mudar e transformar a sua vida diante do Deus Todo-Poderoso. Se necessário for agora, acertar as coisas diante de outras pessoas, inclusive. Diante da igreja do Senhor. Porque, como diz Davi, enquanto calei o meu pecado, os meus ossos definhavam. Porque aquele que encobre o seu pecado não prospera. Vamos orar.